Graças a Paz, vou contar a minha experiência que eu tive ontem, né? Amados, o Senhor, primeiramente, Ele me leva. O meu anjo que me acompanha me leva para um jardim, aquela árvore que eu sempre vejo quando Ele quer me mostrar algo ou falar algo para mim. Me mostra coisas assim, e já sabia que era coisa boa quando eu vi aquela árvore. E eu falei bem assim, o que será que essa experiência vai ser hoje? Então ele pega e fala, senta aí. Aí eu sentei debaixo daquela árvore, que ela é muito linda. E ele falava assim pra mim, fica aí que vai vir uma pessoa que vai vir falar com você, vai vir conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele ia, assim, se retirava. E eu ficava lá sentada esperando essa pessoa. E não demorava muito, assim, essa pessoa vinha assim andando, esse homem vinha andando, assim, através do campo. E ele falava assim, graça e paz. Aí eu olhava assim, graça e paz. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô reconhecendo o Senhor de algum lugar. Aí ele falava bem assim, eu sou João Batista. Eu falei, sabia que eu tava reconhecendo o Senhor. Aí ele falava bem assim, vamos sentar para conversar. E eu falei bem assim, vai ser um privilégio conversar com o Senhor. E ele falava bem assim pra mim que sobre a fé, sabe, amados? Ele falava pra mim sobre a fé, porque assim, ele falou que até o último respirar dele, até o último assim, até o último respirar dele aqui na terra, ele falou que ele teve fé, que ele ia pra um lugar bom. E ele falou que os crentes de hoje em dia é muito difícil encontrar alguém hoje que tenha muita fé como ele teve. Começava a falar pra mim, a fé é você ter fé que aquilo vai dar certo. Ele falou até quando os homens perseguiam ele para matar, ele falou que ele tinha fé, que ele tinha um Deus maior do que aquele. E começava a falar para mim sobre a fé. E eu falei bem assim, e eu, o senhor acha que eu tenho fé? E ele falava para mim que fé é algo que todo mundo pode ter, mas poucos usam. E eu falei bem assim, eu acho assim, na minha mente, eu falei pra ele, no meu pensamento, que eu acho que eu não uso a minha fé. Porque eu tenho medo, eu tenho assim, de medo de assim, profetizar e aquilo não acontecer, sabe? E ele falou bem assim, quando você profetizar, creia que aquilo vai dar certo. Porque eu criei que eu ia vir pra cá. E eu criei que eu tinha um Deus maior do que toda circunstância. Ele falava para mim. E ele falava para mim, hoje todo mundo tem fé, sabe? Tem fé que o Senhor existe, tem fé, mas poucos usam a fé que tem. Aí ele falava para mim que nossos apóstolos são grandes exemplos de pessoas que têm muita fé. Aí eu falei, como assim? Aí ele falava bem assim, porque eles assim, eles não pensam duas vezes, eles já têm a fé que aquilo vai acontecer. Como eles tiveram fé que morto ia ressuscitar, que alguma dor ia sair, entendeu? Daquelas pessoas, eles iam orar e aquilo ia passar, sabe, amados? E a fé faz isso, ele falava pra mim. Aí ele falava assim, hoje eu posso dizer que eu sou um exemplo para muitas pessoas na Bíblia, eu sou um exemplo para muitas pessoas, de pessoas que teve muita fé, porque eu tive perseguições, mas é assim que é, ele falava para mim, é assim que um profeta sofre. E você um dia vai sofrer, porque você é uma profeta do Senhor. E eu falava bem assim, João, eu assim, tantas coisas que tu podia ter desistido naquele momento, mas tu não desistiu, né? Você continuou assim, buscando o Senhor, ele falou, por causa da fé. Eu oro assim pro Senhor que se eu não tivesse fé, quem seria eu? Ele falava para mim.
E eu falei bem assim, nossa, eu falei bem assim, eu tô tão assim, sim, tão feliz por estar ouvindo isso de você. Aí ele falava bem assim pra mim, Lili, tu já foi batizada nas águas? Aí eu falei, sim, mas na minha outra igreja, que eu era frequentava outra igreja. Aí ele falava assim, tu quer ser batizada? Eu falei, aí eu fiquei assim, eu falei, pode ser batizado 2 vezes? Aí ele falava assim, pode sim, se você não entendeu o que era o batismo, ele falava pra mim, eu falei, pra mim eu entendi. Ele falou, mas você quer ser batizada por mim nas águas? Eu falei, claro. Ele falava, então levanta, bora ali. Aí a gente levantava e a gente andava aquele lugar, aquele jardim. E lá perto daquele jardim tinha um rio assim, um rio corrente, sabe? Um lago corrente. Aí tinha aquele rio assim corrente, tinha água corrente, sabe, Marcos? E lá ele pegava e ele entrava primeiro e apresentava aquele rio. Ele orava, ele falou que não era para mim entrar ainda, que ele ia orar, apresentando aquele rio, sabe? Ele começou a orar, Senhor, eis aqui, começou a orar, sabe? Dando apresenta esse rio a ti, que agora eu vou batizar a sua serva nas águas. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ele falava. Ele falava, pode vir agora. E eu entrava, mano. Aquela água parecia que ela corria todo o meu corpo, sabe? Era tão assim, parecia que cada vez mais tava me enchendo aquela água por dentro, mas não só por fora. E ele falava bem assim, as palavras que o nosso apóstolo falava, né? No batismo. Você, como que é mesmo? Reconhece? Alguma coisa assim ele falava quando alguém vai batizar e as pessoas fazem aquela pergunta. Aí ele pegava e perguntava e aí ele me batizava. Aí eu ficava assim e eu sentia aquela água percorrer e eu me sentia tão bem, sabe? Aquela assim, tão leve o meu corpo. Aí eu falava assim, eu tô me sentindo tão assim, tão bem agora. Aí ele falava assim, o Senhor, ele te agrada do teu bom coração, você sabe disso, você tem um bom coração. Continua essa menina que você é. E me dava um conselho dentro da água, assim, que a gente tava conversando. Ele falou, tu é uma boa menina e o Senhor se agrada do teu bom coração. E o conselho que eu te dou é que tenha mais fé. Comece a praticar a fé que você tem. Como seus apóstolos fazem, praticando a fé. Aí eu falei bem assim, isso é bom assim a gente pregar assim num culto com o tema praticando a fé, na verdade. Falou, aí eu falava assim, o senhor me deu uma grande ideia de um tema para mim. Aí ele falava bem assim, eu falei que eu vou começar a estudar sobre a fé agora, praticando a fé. Aí ele falava para mim, faça isso e começa a praticar a tua fé. Aí eu falava pra ele que eu agradecia, tava agradecendo, né? Agradecia por ele ter me trazido até essa água e me batizado, por ter falado comigo, porque, assim, amados, é raro pra mim, né? Pra mim, uma pessoa que não tinha, assim, não tinha valido nada, assim, aqui na terra. Mas eu lá no céu eu valo mais da minha alma, sabe? E eu fiquei assim tão alegre, falei bem assim, eu acho que era a única pessoa da minha casa que eu nunca imaginei que um dia eu ia ser usada em arrebatamento. Eu nunca imaginei, as pessoas que me conheceram, acho que nunca imaginaram que um dia eu ia ser essa menina. Aí ele falou, às vezes o Senhor escolhe as pessoas improváveis para se tornar prováveis nessa terra. Aí eu falei assim, eu queria ter essas palavras que você tem de falar com as pessoas assim, de palavras de sabedoria. Ele falava assim, mas você pode ter, só pedir ao Senhor
e começar a buscar o Senhor também verdadeiramente, que vai começar a você falar com sabedoria. Eu falei, eu agradeço, João Batista, pro Senhor, por você ter falado comigo, amém? Aí ele falou assim, amém. Aí a gente saía da água, aí lá vem o meu anjo, ele falou, bora. Falei, poxa, eu queria ficar só mais um pouquinho, só. Aí ele falava, não, você tem que voltar já. Aí o João Batista, ele falava assim, tchau, até a próxima, ele falava pra mim. Falei, vai ter próxima? Ele falou, pode ser. Aí eu falei, eu tô doida pra ter a próxima vez pra falar com você. E foi isso a minha experiência que eu tive, amém, amados? A graça e a paz, povo de Deus, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com uma palavra que diz lá em Lucas capítulo 7, versículo 28, diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Glória a Deus, que experiência linda, que experiência maravilhosa. Eu, fiquei impactado, eu chorei, ouvindo esse áudio, que a irmã Lili, a jovem Lili mandou. E desde que começou essa campanha, tá com uma semana mais ou menos assim, eu sentia que Deus queria falar conosco através desse grande homem de Deus, João Batista. E eu estava direcionando sempre os arrebatamentos do outro irmão, o irmão Everton, mas não dava certo. Eu pedia para o Senhor levar ele a um lugar, e a esse lugar onde levou a jovem Lili, o Senhor levava para outro lugar, para outra coisa. E eu estava orando nesse dia, nesse dia 18, e o Senhor me revelou que eu tinha que orar nela para essa missão, para isso. E aí eu orei nela e profetizei, e ela foi. E que palavra tremenda, irmãos, que história linda, João Batista, um homem de Deus, que guardou a fé, que, foi um exemplo. Quando ela disse no começo do testemunho dela, ela disse, eu sabia que eu lhe conhecia de algum lugar, porque ela já teve uma experiência com o anjo Miguel, a levou em alguns lugares bíblicos, como lá ela viu quando Jonas foi jogado de cima do navio, engolido pelo grande peixe. Ela entrou dentro do grande peixe lá e viu Jonas, e logo em seguida, lá dentro do peixe, o anjo a levou, o arcanjo Miguel a levou até um lugar onde João Batista estava pregando, e pregando com ousadia. E aí o anjo dizia para ela, olha, assim que tem que se pregar lá na terra, com ousadia. Então ela já tinha visto João Batista uma vez, e nessa experiência linda, essa mensagem de fé, ela viu novamente e foi batizada por ele. Olha só que privilégio, foi batizada lá no céu por João Batista. Que glória, que bênção maravilhosa. Meu Deus do céu, irmãos. Os irmãos que têm acompanhado o canal têm visto o que Deus tem feito aqui na igreja Shalom. Estamos no ano de 2021, temos muita coisa aprendendo, mas Deus tem nos ensinado. Mudamos a doutrina da igreja, e Deus, através desses arrebatamentos que Ele começou a dar aqui na igreja, tem mudado as nossas vidas, mudado a doutrina, mudado a vida de muitas outras pessoas. E a jovem Lili era uma pessoa assim, uma jovem de porta larga, irmão? Você imagina, maquiagem, calça, essas coisas. E Deus mudou a vida dela. Na primeira vez que ela foi na oração, ela foi logo arrebatada, foi torturada no inferno. E desde aí o Senhor começou a levar lá ao céu, e ela teve muitas experiências tremendas. É uma guerreira, passou por muita guerra, por muita luta, e está perseverando aí, servindo ao Senhor. É uma jovem de apenas 14 anos, fez 14 anos agora. E irmãos, está na guerra, está na luta, está na peleja. Então, queridos, que você, eu não sei qual é a sua idade, talvez você seja um jovem, um adolescente, ou talvez até já um homem, um senhor, uma senhora, não sei. Eu quero te dizer que não importa a idade, se você buscar, se você clamar, se você tiver o coração voltado para as coisas do Senhor, Ele também pode te visitar, como Ele já tem visitado, e Ele vai continuar realizando os propósitos dele aqui na terra, e Ele tem com certeza um propósito na tua vida. Então não desista, faça como a jovem Lili, continue perseverando, tenha fé, como disse João Batista, tenha fé e acredite, aleluia, em nome de Jesus. Vou orar por vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que testemunho lindo, que
Que experiência maravilhosa, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por o Senhor ter feito isso, levado a jovem ali até João Batista, meu Pai, querido Pai amado, e assim, meu Pai, nos encantado com essas palavras, Pai. Eu peço que a boa obra que o Senhor começou aqui na Igreja Shalom, que o Senhor começou na vida dos inscritos no canal, que ela continue, que ela perdure, Senhor, e que possamos desenvolver isso, essa graça, Senhor, essa misericórdia que o Senhor tem exercido sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, então, que este homem, que esta mulher, Senhor, que essa pessoa que está vendo esse testemunho seja edificado cada vez mais, seja alicerçado cada vez mais na fé, na Tua presença, Pai. E acima de tudo que tenhamos fé vinda de Ti, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.